Bom dia. Bom dia! Que Deus abençoe, Jesus nos ilumine a cada dia mais, trazendo o reconforto para as nossas almas. Almas que se perdem no meio do caminho, almas que se encontram no meio do caminho. E esses reencontros é que nos faz o verdadeiro amor, para encontrar Jesus. Porque a gente reencontra quem? Nós. A gente encontra os nossos desafetos, nos encontramos com os nossos amores, né? E a vida é uma sequência. Uma sequência. Eu me reporto ao período do Cristo, quando o Cristo veio até nós e ele foi traído por aqueles que estavam próximos a ele, negaram Jesus, e é sabido que todos nós sabemos que nós traímos até os encontros com pessoas e negamos também pessoas no dia a dia. Por isso o mundo hoje passa por uma grande transformação, que a transição é uma transformação moral. E parece que não tem fim. É um grande labirinto. As pessoas estão confusas, porque não conseguem se reencontrar consigo. Mas o período de transição, quanto tempo vai demorar? 1 milênio. Não, 100 anos, 200 anos, não importa. A partir do século XXI, nós estamos transitando na Terra. Por isso que somos traídos. Por isso que negamos. Negamos até os nossos reencontros calorosos, amorosos. Às vezes negamos, porque traímos aquele ser no pensamento, na palavra. E Jesus nos trouxe, quando ele ressuscitou, ele disse assim: olha, Tomé, Marias, Pedro, João, até Judas, Tiago, Matias, eu estou vivo e estou dizendo a vocês que a vida é eterna, que vocês são espíritos imortais. Imortais. Quantos anos vocês vivem? É só Deus que nos permite entender quanto tempo temos para viver. Quanto tempo, às vezes até a vida é tirada porque a gente já fez muito mal, então está na hora de ir embora. Ou fizemos muito bem e temos a graça de reencontrar os nossos irmãos, amigos na pátria espiritual. Nós temos essa oportunidade. Se façamos o bem. Porque Jesus disse: você farás o bem, estará no bem. Não é difícil. Você não conseguirá trair o outro porque você está no bem. Você não negarás a mim porque você está no bem. Infelizmente, o homem nega-se e nega o Cristo. E trai a si mesmo e trai o Cristo. Eu diria que eu tenho saudades da minha mocidade. Eu diria que eu tenho saudade na minha parte juvenil. Todos as que têm. Aquele lá era tranquilo, não tinha problemas. Aí quando eu fiquei mais maduro, os problemas vieram. Mas Jesus não me avisou. Não, ele te avisou. Que você passaria por inúmeras transições até você chegar a mim, disse o Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos, que deles será o reino dos céus. O que é pequenino? A sua pureza. Mesmo aquele criminoso, ele tem alguma coisa dentro dele que é pura. Mas um dia ele vai ter que se reconciliar com ele. Por isso as saudades de você lá atrás, que você não se preocupava com a vida. Com os filhos, com o marido, com os netos, com os sobrinhos. Então esse homem lá de trás, ele precisa voltar. E a transição faz com que você reaja ao mal. Ou fica no mal. Ou fica no mal.
Hoje, a humanidade passa por esse mal. Diz aí na linguagem popular que o golpe, teve um golpe de Estado, um golpe de dinheiro, um golpe de palavra. Você golpeou alguém porque você mentiu para esse alguém. Você está golpeando a ele e golpeando a Deus. Você promoveu o golpe. Eu vou ao culto e saio sem um culto. Você está se golpeando. Porque você não aprendeu nada no culto. E lá fora você é um tenaz, algoz das pessoas. Então esse golpe você faz contra você mesmo. Mas irmão, como é que eu saio disso? Não golpeie você. Ore e pratique. Não faça como os fariseus, que iam ao culto e malhava Jesus lá fora. Ele, os fariseus, os gentios, os saduceus. E Jesus continuava. E recebeu o golpe de Judas, recebeu o golpe de Pedro. E você? Quantos irmãos você já golpeou? Até você golpeia Deus. Porque você nega Ele muitas vezes. O ser humano nega Deus. Você já viu isso? Quando você está mentindo para Ele, você está golpeando-se e golpeando a Deus. Ah, mas Deus eu não vejo. Mas você sente Deus. Ah, mas Jesus eu não vejo, mas Ele esteve aqui na terra. Ele esteve junto a vocês. Junto a vocês. Para dizer, os séculos vão passar e você vai amadurecendo. Por isso você é um espírito imortal. Os reencontros são clássicos para você parar e repensar. Poxa, essa pessoa que esteve ao meu lado foi importante para mim. Mas foi um golpe quando ela foi embora. Ela me deixou só. Com todos esses problemas. Ela não devia ter ido embora. Saudade sim, tristeza não. Você quer ser triste? Você vai se golpear e golpear aquele que partiu. Porque aquele leigo que não acredita que a vida continua, vamos falar um pouquinho das saudades, né? Dos reencontros, dessa transição do homem na terra, quando ele convive com os seres, que ele ama seres, e esses seres vão embora. O leigo diz, vai descansar, que bênção, ele morreu na flor da idade. Jesus, Deus foi errado com ele, porque deixou um monte de bandido aí, e ele foi embora. Não, o tempo é de Deus. Né? E como você conviveu com aquele ser? Você tirou o melhor de si com ele? Naquelas conversas, quando você convive com alguém, você tem que tirar o melhor, não é? Não o pior. Ah, mas ele só brigava comigo. Você lembra só das brigas ou lembra do amor? Porque se você está sofrendo, é que você lembra do amor, não das brigas. Né? Tem muitas pessoas que dizem assim, ah, não, eu lembro só das brigas, então não era amor. Então eu convivi com alguém. O que esse alguém representou para ti? O grande amor da minha vida. Deus não deveria tirar ele de mim. Como assim? Se você está em transição na terra, você reencontrou alguém para amadurecer-se, não para golpeá-lo. E ele precisa viver de eterno. Um dia eu vou encontrá-lo? É muito provável, ou não. Mas muitos leigos, que não acreditam na imortalidade da alma, não acreditam. Eu tinha um relacionamento, ele partiu ou ela partiu. Aí eu fico chamando todo dia. Vem aqui, meu grande amor. Eu estou sentindo falta de ti. Aquele que partiu já estava confuso com uma enfermidade, ou com um acidente que aconteceu, ou com um infarto, ou com um AVC fulminante. Ele está confuso. Imagine, quando você morre, vamos, abre aspas aqui, para um pouco. Quando você morrer, como é que você vai ficar? Você vai ficar se golpeando de culpa?
Ou você já resolveu tudo na terra? Porque quando você morre, você vai encontrar quem? Você. Aí meus parentes, meus amigos, alguns, se tiver a oportunidade, mas você vai encontrar primeiramente você. Imagine sua mente como que vai estar. Eu deixei tudo lá. Deixei minha esposa, deixei meu marido, deixei meus filhos, deixei minha casa. Aí deixei meu carro, deixei meu dinheiro no banco. Como é que vai ficar sua mente? Muitos não têm nem gratidão quando chegam na pátria espiritual. Não tem. Só tem ira, porque fala, você, Deus, se você existe, por que você me tirou da terra? Essa é a transição do Espírito. Por que você fez isso comigo? Porque era o seu tempo. Você deixou exemplos? Você fez o seu melhor para a sua família ou para os afins que estavam no seu caminho? Você perdoou a todos ou você golpeou a todos? Então imagine a mente da pessoa como fica confusa. Eu morri hoje, ou faz um ano, ou fazem 10 anos. E como você trabalhou a sua mente? Que muitas vezes mentia para você. Você se traía, você traía a pessoa, traía outros. Como é que fica a sua mente? Porque esse encontro é fatal. Quando você morre, você vai encontrar quem? Além de muitos amigos que torcem por você, que você nem se recorda, mas eles vão deixar você também alguns instantes ou anos para a sua reflexão. Eles vão te abraçar e falar, nossa, seja bem-vindo. Não é bem-vindo nada. Eu quero voltar para a terra. Eu quero estar na terra de novo. Calma, você já partiu da terra. Aí você começa a refletir do que você não fez. O tempo que você deixou em vão. Nas ladainhas que você fazia. No apego que você tinha. A ganância. O orgulho. As vaidades. Ou o bom. O ser bom. O recuperar o tempo perdido. Estar na caridade. Imagina como a sua mente fica. Se você fez o mal para ti e para outros, como é que vai ficar a sua mente? Independentemente da crença, do leigo. Independente, estou falando da alma imortal que Jesus falou e dentro da doutrina espírita. Eu acredito que a vida continua sempre. Eu sou partidário disto. E é fato. Mas você imagine você sentado num local chorando. Refletindo. Poxa vida, devia ter mais tempo para a minha esposa, devia ter mais tempo para meu filho, deveria ter mais tempo para aqueles afins, deveria ter mais tempo para perdoar. Essa é a reflexão inicial, em desespero. Porque não tem como você se afugentar para os espaços que você tinha na terra. Se você fizer isso, você vai ficar mais doente. Então a sua mente vai ficando mais confusa. Porque eu quero voltar para lá, eu quero voltar para lá. Aí alguém vem e te diz, o seu tempo lá já encerrou. Então, entre saudades e tristeza, eu vou dizer não à tristeza. Mas aqueles que ficam aqui, ficam tristes. E ficam dizendo não a Deus. Ficam dizendo não a Deus. O Senhor não devia ter feito isso na minha vida. Porque Ele mantinha a casa. Ele tinha toda a estrutura. Ele fazia tudo. Aí você está dizendo não a Deus. E assumindo a sua tristeza. E uma tristeza que faz bem. Uma tristeza que faz bem para aquele que ficou aqui na terra. Para aquela família que ficou aqui na terra. Você está dizendo não para Deus, que está confortando aquele que partiu. Então eu vou me prover
não da tristeza, e sim das saudades, daqueles momentos fugazes, daqueles momentos que foram oportunamente bons para a nossa relação. Não o período que eu golpeei aqueles que estavam no meu caminho. Então essa reflexão é de cá e de lá, tanto um quanto o outro. Então eu diria, saudade sim, aproveite as suas saudades, que ninguém some de ti, mas não fique chamando-o ou chamando-os para partilhar a sua dor. Então chame-os para partilhar o seu amor. Esse é o caminho dos reencontros. Mas o homem, no sentido figurativo, ele fica nesse luto a vida toda. E dizendo, Deus não deveria ter dito isso. Deus não deveria ter falado isso. Deus não deveria ter feito isso. Deus não tinha, porque ele me machucou. Ele deixou aqui solitário, ele deixou com os filhos, deixou com isso, deixou com aquilo. E aí fica esses 10 anos falando mal daquele que está lá, confuso, ou recebendo a graça divina. E falar, poxa, agora eu quero me reequilibrar, para um dia estar juntos, para um dia receber aqueles que eu convivi com eles. Então eu também preciso me preparar. Olha as coisas, a imortalidade da alma, eu vou me preparando para reencontrar aqueles que ficaram. E aquele que ficou deveria também se preparar para um dia esses reencontros. Dizendo sim às saudades. Uma saudade que leve, que emana luz, que emana amor para aquele que partiu. Para aquele que está confuso, receber a luz. E não as sombras. Porque senão você vai continuar, ou aquele que está me ouvindo, continuar golpeando aquele que partiu. Continuar negando-o. Porque quando nós não desejamos o amor pleno, leve, o que é leve, irmão? É a sua oração de leveza e aquele continua em sua vida. E um dia estaremos próximos. Mas não faz. Aí faz uma oração pesada, dura, de possessividade, e aí se torna uma possessão daqui para lá, para aquele que partiu, e aquele que está lá tentando se recuperar também volta para cá. Aí fica uma doença. De novo, já tinha uma doença na relação, muitas vezes. Vai ter outra doença depois que aquele que partiu, que está precisando de socorro, está precisando de amor. Estamos falando daquele que partiu fisicamente e daquele que ficou fisicamente. Não faça mal. Aquele que partiu pede socorro. Pede socorro. Lembrem-se daqueles que leram o livro Nosso Lar, ou que assistiram o filme Nosso Lar. Lembre daquela passagem quando André Luiz voltou à terra. Ele pediu a Clarencio, eu preciso ir lá ver minha esposa e filhos. Clarencio dizia, você está preparado, André? Estou ótimo. Estou pleno. Não é assim que vocês falam? Estou pleno. Estou pleno para essa nova jornada. Estou muito bem. E ele veio lá do nosso lar, saltitante. Quero ver minha esposa, quero ver meus filhos. Chegando lá, ele viu os filhos para lá e para cá. Falou, poxa, eles estão grandes, estão bonitos. Aí ele subiu as escadas, que era um sobrado grande e bonito. Aí viu a esposa que estava um pouco adoentada e um homem ao lado dela. Um homem bonito, gentil a ela, carinhoso com ela. Ele subiu e falou, o que é isso? O que minha mulher fez comigo? E quando ele pensou isso na tela mental dele, na hora ele foi para onde? Para o umbral. Para o inferno do seu pensamento. Na hora. Na hora. E aí Clarencio falou, olha, André,
você tem alguém que está cuidando dos seus filhos. Você tem alguém que está cuidando da sua esposa. Você tem alguém que está cuidando das contas que tu deixastes. Tenha gratidão. Tenha gratidão. E André Luiz começou a chorar. Ele foi golpeado por ele mesmo. Pelo amor impuro. Pela obsessão que ele tinha, que ele não imaginava que ele tinha. E não teve gratidão naquele momento. Aí Clarencio disse, o que você deve fazer? Gratidão. Porque alguém está cuidando da minha querida e dos meus queridos. Essa é a continuidade da vida. E muitos ainda não entenderam isso. Então a vida é um prelúdio da luz. Para você continuar, não parar. Por isso que Jesus voltou até ti, até mim, até nós, para dizer, estou vivo. Então ninguém morre. Então eu diria, saudades, aproveite a ter uma boa saudade. Abrace aqueles que partiram, ore por eles com pureza de pensamento. Que eles precisam de curativos. Eles precisam ser amados. Eles não precisam ficar com as preocupações que as tinha na terra. Eles precisam seguir uma nova vida para te ajudar quando você também partir. Ou ajudar em alguns momentos se ele puder fazer uma visita a você. Mas não para se assustar. Se ele se assustar vai ser ruim. Ou ela se assustar. Percebe então, essas saudades, você pode aproveitá-la na terra também. Eu tenho saudades das coisas boas que eu fiz. Volte a ser você. Põe a sua mente pensando melhor. Ah, mas já estou mais maduro. E por que você tem tanta tristeza? Se você está tão maduro. Você diz que está tão maduro. E tem tanta tristeza. Tristeza é um holocausto. Tristeza é um labirinto. Tristeza é um covil das trevas. Sabe covil? Onde você fica num lugar escuro, onde você não tem saída, ali é o covil das trevas, porque você está triste. Mas irmão, como que eu não vou ficar triste se alguém que eu amava partiu? Aí você faz o drama, né? Que alguém que partiu. Meus irmãos, Jesus deu exemplo. Você é cristão? Você tem o cristianismo dentro de ti? Abrace-o. Abrace e coloque na sua vida. Não golpeie mais você na sua tristeza. Aproveite para lembrar as coisas boas das pessoas que você já conviveu. Não negue-os. Não os traia-os. Vai lá e peça perdão. Aproveite o momento da vida. Que você vai encontrar aqueles que um dia partiram, quando você partiu, feliz. Olha, eu consegui perdoar a todos 70 vezes, 7 vezes. Eu consegui. É um feito histórico. Eu não sou nem um missionário, mas eu consegui. Imagine somente como vai estar leve. Vai estar leve. E você vai abraçar e dizer, poxa Deus, como o Senhor foi bom comigo. Que o Senhor fez eu rever os valores morais que eu tenho na vida. E como eu consegui fazer isso, Deus. Quando você consegue, ninguém tira isso de ti. É uma conquista. Então as saudades vão te envolver com o equilíbrio. Fala, nossa, não vou ficar no meu cantinho do quarto escuro, sofrendo. Vou ficar na sala, ligar no aparelho de TV e nem assistir, mas, nossa, quantas vezes a gente jantou aqui, almoçou ali na mesa de jantar, na cadeira, juntos, sorridentes, uma comida maravilhosa, estávamos felizes. Lembre disso! Aproveite! Aproveite!
E se você se golpear de novo, você vai ficar no labirinto da tristeza. E doente. E que não desejamos. A transição do mundo é para você se libertar. Libertar-se. Quando você perdoa, quando você não tem mágoa, quando você não tem essa ganância do ser humano, ele se liberta. Se liberta. E vai ser feliz. Muito feliz. Saudade sim, tristeza não. Deus abençoe vocês. Amém. Espero que vocês gostem de vocês. Gostem. Se amem. Não esperem ser amados. Tem gente que fica a vida toda esperando ser amado. Ame. Independente de se alguém vai te amar. Deus te ama. Jesus te ama. Tem gente que fica clamando. Eu preciso ser amado. Ame-se. E tenha felicidade dentro de ti. Aí você vai ser feliz. Quando você perdoa, se perdoa, a vida é leve. Leve. Você fica, tira uma tonelada de dentro de ti. Né? Mas tem gente que fica a vida toda, eu quero ser amado. Ai, eu não... Aí volta para o plano espiritual, eu não fui amado. Ai, não. É uma doença que contamina. Tá bom? Saudades sim, tristeza não. Amém. Amém.